Você acredita que é possível um homem ficar com mais de 75 mulheres durante um período de um ano? Então, hoje eu vou trazer para vocês um resumo de um vídeo do canal do A.G. Hayden, que é um canal de sedução estrangeiro. Nesse vídeo, que na verdade é uma live de 1h30, ele conta tudo o que ele acha que é necessário para você ficar com tantas mulheres assim. Ele fala o que você precisa fazer, quais são os erros que os caras cometem, por isso que não conseguem. Então, para simplificar e para que vocês não tenham que assistir o vídeo dele de 1h30, eu fiz um resumo aqui e vou compartilhar com vocês as principais sacadas e as estratégias que ele usa para ter esses resultados, combinado? E a única coisa que eu peço para você é o seu like e o seu comentário, mesmo que você não goste desse conteúdo, mesmo de que você não queira ficar com tantas mulheres assim no ano, pô, vale pelo menos o esforço que eu tive aqui para estar trazendo esse vídeo para vocês. Então, deixa o like aí, deixa um comentário para engajar, combinado? Bom, primeiro de tudo vamos falar sobre o resultado dele. Eu não acho que 75 mulheres no ano é muita coisa, porque no vídeo ele não especifica se ele ficou com elas numa balada, ou se ele foi pro encontro, ou se ele chegou nos finalmentes, certo? Eu sempre falo isso pra vocês, que é o seguinte, eu tenho um amigo meu que ele é do mesmo nível social que eu e mais ou menos do mesmo nível de aparência que eu, mesma condição financeira, mesmo círculo social. Só que ele ficou solteiro durante uma boa época da vida dele, ali que ele tinha carro, tinha uma graninha pra gastar, tinha dinheiro pra ir nas festas e por aí vai. E ele me conta que ele ficou com 45 mulheres em 90 dias, ou seja, uma mulher dia sim e dia não. E não foi só beijinho não, tá? Ele foi pros finalmente com ela. Então eu acredito que um homem bem sucedido, que tenha uma graninha pra gastar, que saiba um pouco de sedução e que não seja, sei lá, medroso e consiga abordar mulheres, esse cara vai ficar, no mínimo, com umas 120 a 150 mulheres por ano, se o cara tiver condições, né, de bancar tudo isso e tiver lábia pra manter com essa mulherada toda. Outra coisa muito importante antes da gente começar com as dicas que ele deu no vídeo é que ele falou assim, ó, eu não vivo em função de mulher, ele falou. Eu fiquei com 75 mulheres no ano e se eu gastar mais do que 10 horas semanais fazendo o que eu faço, tá tranquilo. Isso foi o que ele disse, né? Pra quebrar um pouco aquela vibe de que, nossa, pra você ficar com mulher, você tem que viver em função de mulher. Nada disso. O cara tem o trampo dele, o cara pratica esporte, o cara faz um monte de coisa e tem um contatinho ali pra sair final de semana, pra levar pro encontro. E é sobre isso que ele vai ensinar aqui, tá? Então vamos lá. A principal coisa que ele fala no decorrer desse vídeo é sobre abordagens. Um cara que quiser ficar com muitas mulheres, ele não pode depender apenas do círculo social dele e nem das redes sociais. Ele diz que o cara tem que ter coragem de fazer abordagens. Eu falo isso pra vocês, ele tá falando isso pra vocês, outros coaches de sedução como o Coach Kylie fala isso, o Benjamin Seda fala isso, vários caras falam isso. E aí, enfim, você pode fazer abordagens, né, da sua forma, ou você pode pegar algumas estruturas, como a minha, por exemplo, eu tenho uma estrutura, né, chamada O Mestre das Abordagens, onde eu ensino você a fazer boas abordagens e também quebrar a sua mentalidade de insegurança para que você faça boas abordagens. E eu vou deixar todos os links de todos os cursos que eu citar aqui nesse vídeo, aqui na descrição, certo? Bom, como eu ia dizendo, ele falou que você precisa fazer abordagens, porque você não pode depender apenas do seu aplicativo de relacionamento, das suas redes sociais e do seu círculo social. Mesmo porque, geralmente, um cara que não sabe fazer abordagens é um cara que não tem um bom perfil nas redes sociais, é um cara que não sabe, não tem um amplo círculo social também para ficar com as amigas das amigas, para ficar com as amigas dos seus amigos, enfim. Então, você percebe que tudo tá relacionado? Se o cara não é confiante, ele não aborda, se ele não aborda, ele não amplia o círculo social, se ele não amplia o círculo social, ele já é mais introvertido, certo? Ele não socializa tanto, se ele não socializa tanto, às vezes é um cara que não sai muito. Se é um cara que não sai muito, já não tem boas fotos para postar nas redes sociais e nos aplicativos de relacionamento. Então, você tem que fazer a coisa girar. Seja iniciando com um perfil bom, e aí entra a arte do texto, que é um curso onde eu ensino sobre isso, ou você fazer abordagens. Então, que nesse começo do vídeo, eu já te dou duas ferramentas para você melhorar os seus resultados. Se você quer melhorar através do seu perfil nas redes sociais e nos aplicativos de relacionamento, arte do texto. Se você quer melhorar aprendendo a fazer boas abordagens, mestre das abordagens. Os dois conteúdos com desconto promocional aqui no link da descrição para vocês. Fechado? Bom, vamos lá. A segunda dica que ele dá no vídeo é com relação à energia sexual e diversão. Ele fala que você não precisa ser bonito para ficar com mulheres. A aparência, ela vai servir. Só que você tem que aprender a usar a sua vibe para divertir as mulheres durante os momentos que você tiver com essas mulheres. E você tem que impor um pouco da sua energia sexual, porque não adianta ficar apenas divertindo a mulherada quando você sair com elas, porque senão você vai ser o palhaço. Você tem que usar a energia sexual para flertar. Então é um pouco de provocação,
atração, um pouco de flerte, e aí você vai brincando com a situação. E ele cita, cara, que a maioria das quantidades das mulheres que ele ficou foram por conta de experiências divertidas que ele promoveu para essas mulheres, seja no encontro, ou seja, numa abordagem que ele fez ela rir e brincou com ela. Enfim, essa parte aqui é uma coisa que eu ensino muito mais no assunto infinito e um pouco do que o Coach Carly ensina no nosso curso Endgame. Por quê? Porque é muito mais vibe, postura, sabe? Linguagem corporal, você tem que impor a sua vontade. Se você for flertar com a mulher, você tem que saber ali uma cantadinha, alguma coisa pra flertar com ela, uma provocação, sabe? E não ficar ali babando o ovo, concordando com tudo que ela diz e por aí vai. Existe um método mais eficiente de você estabelecer uma dominância perante as mulheres para que você consiga guiar a situação. Porque assim, não adianta, sei lá, a mulher ficar falando coisa engraçada e vocês rirem juntos. É você que tem que fazer ela rir. Não adianta a mulher ficar guiando a interação sobre o que vocês vão conversar. É você que tem que guiar a conversa, sabe? Então é muito disso que ele ensina aqui no vídeo de hoje, tá? Bom, a terceira dica do que ele dá aqui é relacionado a crenças limitantes. Ele fala sobre, enquanto você ficar esperando ser rico, ser bonito, ser shapeado, ter a sua empresa, ter o seu carro, ter a sua moto, enquanto você ficar esperando algo que você não tenha para você, sei lá, iniciar o seu processo de atração, ou de ampliar o círculo social, ou de conhecer mulheres, você não vai arrumar nada, porque sempre vai ter um degrau a mais, sempre vai ter algo que você não tem, e aí você vai ficar deixando sempre para depois, né? Ele fala que o sucesso nos relacionamentos é possível para qualquer um, desde que você saiba o que fazer daquele relacionamento. E quando eu digo relacionamento, não é namoro. O relacionamento, às vezes, é uma amizade colorida que você tem com uma garota, só que você tem que saber lidar com aquilo. Não adianta você só ligar para ela quando você quiser. Entendeu? Você tem que alimentar um pouco ali, né? Levar ela pra sair, pagar um jantarzinho, aí depois você vai pro bem bom, entendeu? Então, eu tenho uma amizade. Pô, não adianta você só sugar daquela amizade, você tem que entregar alguma coisa. É uma troca, entendeu? Então, você tem que saber como gerir os seus relacionamentos. E aí ele fala que, por exemplo, como ele disse, né? Ele ficou com 75 mulheres no período de um ano. E ele usava um conceito que é até a próxima coisa que eu vou falar aqui, que é o conceito do funil de marketing, que é, você atrai um monte de clientes, no caso mulheres, e aí você vai avaliando quais estão te dando mais moral, quais estão te dando menos moral, e você vai categorizando elas, ó, essa aqui é um cliente em potencial, ou seja, uma garota que tá me dando mole, uma garota que é gata, que eu ficaria com ela, então essa aqui vai ficar na lista de contatinhos principais, essa aqui não me deu tanta moral, então pra que eu vou ficar perdendo meu tempo com ela? Essa aqui eu descarto. Essa aqui não me deu moral, mas ela tem umas amigas gatas, então de repente eu posso estabelecer. E aí você organiza, né, os seus rolês baseado no seu funil, né? No caso, na quantidade de contatinhos que você tem. Então, ele diz que quando você tem uma ampla variedade de mulheres para se relacionar, você também não comete o erro que, vamos lá, aqueles adolescentes cometem. Por exemplo, é apaixonado por uma menina da sala dele e ele vai tentar de tudo para ficar com aquela garota. E aí ele vai agir da forma errada, vai cometer erros, enfim, vai dar aquela vacilada, sabe? E quando você tem um monte de mulheres, você joga com abundância. É até legal, por exemplo, quando você tem muitos contatinhos, de você testar o que a gente ensina lá dentro da arte do texto, porque daí você manda uma mensagenzinha meio que igual para todas, e aquelas que te responderem vão sendo ranqueadas ali, né, no seu funil, e aí você vai interagindo conforme for melhor para você. Então, essa aí, né, é outra dica que ele dá. E aí tem alguns erros aqui que ele cita que um homem não deve cometer se o homem quiser ter esse resultado que ele teve. O primeiro deles é se preocupar demais com a competição. Cara, é aquilo que eu falei pra vocês recentemente num vídeo sobre hipergamia. O editor vai botar aí na tela a thumb desse vídeo. Nesse vídeo eu explico pra vocês como funciona a hipergamia, que os canais de Red Pill falam tanto, mas como funciona aquilo na prática. Eu acho engraçado que assim, ó, eu não conheço esse Hayden, ele não me conhece, a gente nunca trocou ideia, a gente nunca trocou conteúdos, a não ser agora que eu tô fazendo uma avaliação aqui do conteúdo dele. E basicamente a gente falou as mesmas coisas. Eu falo pra vocês lá que não existe competição
competição. Essa parada de pergaminho é uma parada muito macroeconômica, mas as relações, as pessoas se relacionando, é um pra um. Não adianta você achar que, porque tem o Chad que é bombado, bonito e as mulheres não vão ficar comigo. Meu amigo, se você estiver na frente da garota, é um pra um, não tem competição. A não ser que o Chad entre na sua frente e fique no meio entre você e a garota e mande tu ir embora. Não existe competição, cara. Então assim, meu Deus, eu vou perder a mulher pro Chad. Vai perder a mulher pro Chad se você não chegar na mulher. Agora, se você chegar, é a sua chance, entendeu? Então, o erro tá nos caras ficarem se comparando e não se achando bons o suficiente, porque daí entra na crise de confiança, de autoestima e por aí vai. E aí, meu amigo, já era, entendeu? Outra coisa que ele cita que é um erro é ficar esperando o momento certo. Como eu já falei pra vocês, ficar esperando, eu preciso ter grana, eu preciso ter o shape, depois, quando eu tiver tudo estabelecido, eu vou correr atrás de mulher. Esse é um outro erro. Por quê? Porque quando você tiver tudo estabelecido, sei lá pelos seus 30 anos, vamos supor, você tem carro, você tem grana, você tem, sei lá, uma empresa, sua família tá bem, você cuidou e resolveu todas as questões, mas você não tem experiência com mulher, você vai cair na armadilha das interesseiras, você não vai saber lidar com as situações e vai estar tarde demais. Ou então, vocês que gostam desse papo de anti-modernetes e tal, sei lá, pelos 30, você vai pegar uma mulher aí que já teve vários namorados e você sem experiência, a mulher vai te botar pra mamar, cara. É uma parada que, mano, eu acredito que você pode melhorar ao longo da sua vida, aprendendo aos poucos. Você não precisa viver em função de mulher, mas você precisa ter experiências pra você ser um cara esperto. E por último, a última dica que ele dá aqui, são homens que não investem no seu desenvolvimento. E quando ele fala desenvolvimento aqui, não é aquele papo também de red pill, de falar assim, vou focar em mim mesmo e me desenvolver. Cara, você tem que se desenvolver em todas as áreas da sua vida, incluindo na parte da sua comunicação, na parte da sua autoestima. E ele fala aqui sobre você comprar umas roupinhas da hora. Então assim, mas o que é comprar roupa da hora? Você tem que saber a roupa que você vai comprar. Como que você vai saber a roupa que você vai comprar? Você tem que dar uma estudada em estilos. Perfume. Você também tem que saber um perfume bom pra você usar. Dica de higiene, produtos que você pode usar. Tem tudo isso. Inclusive eu vou fazer um vídeo em breve aí sobre alguns produtos masculinos que todos os homens deviam ter. E ele cita, claro, a importância de você desenvolver a sua parte de conhecimento voltado para dinâmicas sociais, para você perder a sua timidez, para você se relacionar mais, para você abordar mais mulheres, para você saber estabelecer boas dinâmicas. Por quê? Eu sempre digo aqui, se você não aprende nada diferente, como que você quer ter resultado diferente? Você vai sempre continuar agindo da mesma forma, entendeu? Você precisa aprender coisas novas para agir de forma diferente, para ter resultados diferentes. E uma das formas de você aprender coisas novas é você confiar em alguém para adquirir aquele conhecimento que vai, como é que eu posso dizer, encurtar a sua curva de aprendizado. Então, o que você demoraria 3 anos para desenvolver, às vezes você demora 2, 3 semanas. Por quê? Porque alguém tá te dando um passo a passo completo, que é o que eu falo para vocês com relação aos cursos. Por que eu tenho tanto aluno que tem resultado? Meu Deus, eu tô há 10 anos no mercado. Eu tenho uma pasta no Drive com mais de 3.000 depoimentos de alunos. E todo dia eu mando para vocês, eu boto nos meus stories lá várias e várias e várias fotos dos meus alunos tendo resultado. Agora vocês param e pensam. O cara não tinha resultado ou tinha pouco resultado, por isso que ele virou meu aluno. E aí, depois de algumas semanas ou meses, o cara me manda depoimentos dizendo que teve resultado. Coincidência? Será que eu sou o cara mais sortudo do mundo? Porque os caras viram os meus alunos e começam a ter resultado. Um caso disso foi o que eu mostrei recentemente para vocês no vídeo do Incel. O cara era BV e virgem aos 22 anos. Depois de fazer uma mentoria comigo, ele simplesmente ficou com 2 mulheres. Isso antes do carnaval. Eu nem conversei com ele ainda sobre o carnaval, mas ele deve ter ficado com mais mulheres no carnaval. É o que eu falo para vocês. O conhecimento, cara, ele faz 2 coisas para você. Primeiro, ele te motiva, porque ele quebra todas as inseguranças que você tem dentro da sua mente. Ele te dá um caminho neurológico para você ir em busca do sucesso, ao invés de você ficar se lamentando ou enfim. A segunda coisa que ele faz é te dar um plano de ação, um passo a passo. No meu curso de abordagens eu ensino vocês as frases que vocês podem utilizar para você iniciar uma conversa com a garota. Eu te ensino como você quebrar sua timidez através de gatilhos de ação, de você partir para cima da mulher ali, como se fosse um alarme mental para você, sabe, sair da inércia, para você ir lá para cima, para você não ficar com medo, para você criar mais coragem de agir. No curso Arte do Texto, eu ensino para vocês como você montar um perfil legal nas redes sociais, que o perfil de vocês, grande maioria, é uma grande bosta. E aí eu falo para vocês as fotos que vocês podem usar. Por quê? Porque eu tenho aqui em 10 anos de
trabalhando com isso, eu sei, cara, quais são as fotos que tem melhor avaliação e melhor percepção das mulheres nos aplicativos de relacionamento, porque eu já fiz milhares de pesquisas e testes, porque eu estudo conteúdos estrangeiros que falam sobre isso. Eu sigo caras que avaliam perfil para aplicativos de relacionamento, tem gente que cobra por isso, eu faço de graça para vocês. É só comprar o meu curso e aí você vai ter acesso lá a nosso plano de ação para você montar o seu perfil nas redes sociais e ainda por cima saber as mensagens que você deve mandar para as garotas para aumentar suas oportunidades. Enfim, e é isso, galera. Não é muito difícil hoje se você for arrumadinho, se você for cheirosinho, se você sair de casa com 100, 150 reais pelo menos para pagar uma baladinha, um Uber e uma bebidinha. E se você souber abrir a sua boca e falar o que precisa ser dito e souber conversar de maneira decente e não for um retardado sem postura, meu amigo, você vai ficar com mulher. É só você querer. Deixa na seção dos comentários as suas dúvidas. Se você quiser virar meu aluno, vai ser muito bem-vindo e eu garanto pra você, galera, é garantido. Não tem brincadeirinha aqui, é garantido. Ou você fica com mulher ou o seu dinheiro de volta. Clica no link da descrição, vou deixar o link dos meus cursos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto e até a próxima. Valeu!